Eu sou uma filha amada de Deus, em lutas e vitórias contra a orfandade, a rejeição, a baixa autoestima, a ansiedade, a culpa, a ira, o julgamento, a codependência. Eu sou a Eli. Nasci em um lar cristão, cresci com meus pais e meu irmão. Cresci e cumpri as tradições da Igreja Católica. Fiz catequese, participei de retiros e fui até coroinha. Mas, no fundo, eu mal sabia a diferença entre Deus, Jesus e o Espírito Santo, eu confesso. Meus pais, um casal como muitos, viveram sempre em constantes conflitos. Não houve agressões nem traições, mas gritos, ofensas e julgamentos eram rotina na nossa casa. Separações também aconteceram uma ou duas vezes, e posso dizer, isso dói muito. Lembro que em uma dessas vezes, meu pai estava carregando suas coisas em um Lembro que em uma dessas vezes, meu pai estava carregando suas coisas em um carro alugado e eu segurei com tanta força uma sacola de roupas que à noite, depois do ocorrido, olhei em meus dedos e eles estavam roxos, como se tivessem sido estrangulados e ficado sem circulação. Aquilo me marcou muito. Eu tinha mais ou menos 12 ou 13 anos quando isso aconteceu. Com a graça de Deus, eles voltavam, mas passava-se um certo tempo e os desentendimentos reapareciam. E foi uma dessas vezes que fui apresentada a famosa culpa. Se não tivéssemos filhos, não precisávamos disso. O que a gente não faz pelos filhos? A gente se sujeita a viver assim pelos filhos. Eram frases que eu ouvia. E então, já naquela época, me titulei como culpada. Entre essas coisas ruins, tenho que exaltar a criação deles, os bons momentos, a educação privilegiada que sempre deram a mim e meu irmão. Hoje, percebo que, da forma deles, eles fizeram e entregaram o melhor por nós. Passado alguns anos, em uma nova crise no casamento dos meus pais, fui procurar ajuda com o padre da igreja do bairro. Ele se comprometeu a ajudar. Disse que iria conversar com eles, mas até hoje nunca foi. Eis que minha tia Roselaine, evangélica, e sendo usada pelo Espírito Santo, nos apresentou um casal, o Gerson e a Alice. Eles foram bênção na vida dos meus pais. Desenvolveram um trabalho maravilhoso. E, através deles, o meu pai foi o primeiro da casa a se converter. Entregou sua vida a Cristo e se batizou. Através dele, com ele, eu comecei a ir na igreja. Me converti em meados de 2013 e então me batizei. Tudo estava resolvido? 100% dos problemas estariam solucionados? Como diz na Bíblia, neste mundo terei aflições, contudo, tenham ânimo. João 16. Em 2017, engravidei. Em 2016, eu engravidei. Em 2017, nasceu a minha maior missão, a minha doce e linda Isabela, hoje com 6 anos. Com a vinda da Isabela, veio também um relacionamento que oficialmente durou só 3 anos. Ao término desse relacionamento, muitas feridas se abriram em mim. Muita dor, muita angústia, medo, crises de ansiedade, ofensas, críticas, julgamentos, muita violência psicológica e um processo judicial litigioso. Ouvia constantemente do meu ex-companheiro que a culpa pela separação era minha, pela maneira de ser. Cheguei a escutar da minha filha: "Mamãe, você não aprendeu? Você não vai mudar nunca?" Com isso, aquelas dores do passado, por ter visto meu pai indo embora de casa algumas vezes, se misturavam dentro de mim e voltavam a doer. Doía dobrado, porque agora o sofrimento estava sendo causado na minha filha e a culpa, de novo, era minha. Mas eu pensava, se Deus restaurou o casamento dos meus pais e tantos outros, Ele também restauraria o meu. E foi assim que eu esperei e orei. Porém, os dias foram passando, e um casamento que acabou sem um motivo grave não foi restaurado. E foi nessa fase da minha vida que eu passei a desenvolver dentro de mim o pensamento de que Deus não me amava, que Ele não me escutava e Ele me rejeitava. Me vi órfão de Deus. Se não bastasse a dor da separação que eu estava vivendo, em agosto de 2019, o meu irmão, de forma súbita, foi parar em um leito de morte. Meningocococemia, que é uma forma mais grave da meningite. Ela atinge os órgãos e é rápida e fatal. O médico nos chamou e disse que ele teria poucas horas de vida, talvez nem horas. Nem 2 meses da minha separação, e lá estava eu novamente questionando Deus do porquê de tudo aquilo. Naquele momento, eu que nunca tinha orado por ninguém, em um misto de orfandade e fé,
clamei a Deus pela vida do meu irmão. Abri a minha boca e fiz uma primeira oração por alguém. Ele, naquele leito de morte, aceitou Jesus. De forma milagrosa, alguns dias depois ele começou a se recuperar, sobreviveu e hoje está bem. Depois disso, eu, como uma filha grata que deveria reconhecer o feito de Deus, mas, por ser fraca, viver em lutas e vitórias, caí novamente. Estava eu na batalha contra a orfandade, rejeição e codependência do meu ex-companheiro. Me afastei da igreja. Cheguei a dizer que jamais pisaria dentro de uma novamente. Estava eu agindo como uma filha mimada e querendo tudo do meu jeito e no meu tempo. Mais ou menos 6 meses depois, sem ir à igreja a qual eu frequentava, fugindo dos questionamentos do pastor, fui convidada para assistir o batismo de uma colega aqui na NIB. Ao sair de casa, olhei no espelho e pensei, só vou lá porque ela me convidou. Mas, ao final do culto, Isabela, minha filha, com mais ou menos 3 anos, olhou para mim e disse, mamãe, eu amei esse lugar. Aquela semente, lá no meu batismo, começava a germinar. Resolvi frequentar a NIB. E quase 2 anos depois, em um culto de domingo, vi a chamada do 30 semanas. Lembro bem o que dizia, ser curado de maus hábitos, traumas, vícios e restaurar todas as áreas da nossa vida. Com muita vergonha, eu reconheci que precisava, pois já estava há um tempo identificando falhas na minha conduta, apresentando crise de ansiedade, me irava com qualquer coisa, discutia com quem eu mais devia demonstrar amor, desonrava os meus pais. Meu pai era o que mais sofria. Eu descontava toda a minha raiva nele. Cheguei em uma das discussões dizer que ele não precisava se considerar meu pai. E fiz isso porque ele manteve uma relação amigável com meu ex-companheiro. E também porque ainda ocasionava alguns sofrimentos na minha mãe. Entrei no grupo de rejeição, pois me sentia rejeitada pelo pai da minha filha, pela minha avó, que demonstrava mais amor e afeto por outros netos, pelo meu pai terreno, pelo meu irmão, porque sempre preferiu ser mais amigo dos outros do que da própria irmã, de quem é um sangue. E também por Deus. A única que não me rejeitava era minha mãe, mas eu ouvi dela muitas vezes. As coisas estão assim porque você é assim. E, de fato, eu não queria mais ser dessa forma. Ao longo do programa, em 2022, eu fui virada do avesso. Deus me fez reconhecer as minhas principais falhas de caráter, fez eu me lembrar de muitos pecados e, principalmente, me fez querer não cometê-los mais. Mas é difícil, é uma batalha constante. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Romanos 7,15. Ora, se faço o que não quero, já não sou quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7,20. Quase no final do programa, na fase do reparar, um versículo fez muito sentido para mim. Ele passou a ser lembrado por mim quase que diariamente. É como se minha cura estivesse chegando. Subjugará as iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 18 e 19. Esse versículo me fez entender que Deus nos ama acima de todas as coisas, que seu amor é inesgotável, que ele se renova a cada manhã. Esse versículo me fez entender que eu não sou o meu passado, que não sou os meus pecados e que os meus pecados não definem quem eu sou. Iniciou o ano de 2023, meu pai, que desde 2016 vivia com algumas limitações físicas decorrentes de uma cirurgia cerebral, novamente precisaria operar. Dessa vez, um aneurisma da aorta. Foram 5 ou 6 meses se preparando para essa cirurgia. E hoje eu reconheço que já era a mão e o cuidado de Deus. 12 de maio, ele operou. Foi uma cirurgia complexa. 5 dias depois, ele teve alta. Porém, a recuperação não estava acontecendo. Ele piorava com o passar dos dias. Não se alimentava. Fomos e voltamos para os cuidados médicos e hospitalares 7 vezes em 50 dias. Nesse momento, eu me vi cansada, exausta, brava com Deus. Mimada, né? Os questionamentos sobre a orfandade e rejeição voltaram. Me senti abandonada. Cheguei a chorar porque não aguentava mais ver o meu pai naquela situação. Cheguei novamente a pensar que Deus não existe. Eis que 2 dias após o meu primeiro jejum, na noite de 17 de junho, eu recebi uma visita sobrenatural. Jesus me visitou. Era madrugada. Acordei em meio a uma luz muito forte, era um clarão. Vi um semblante masculino rodeado em uma luz.
Não consegui entender naquele momento o que estava acontecendo. Foi uma fração de segundos a 1 minuto. Perguntei se aquilo era um sonho, se era minha morte. O que era? E ele me abraçou muito forte. Foi o melhor abraço que eu já senti. Tinha cheiro, era quente, era muito quente. Ele me soltou e me abraçou novamente, e foi mais forte. Então ele repousou a sua face no meu travesseiro, agradeci o momento e a luz se apagou. Minutos depois eu levantei para socorrer o meu pai, que passava mal. E conforme ele foi melhorando, olhando para o meu pai, eu me perguntava do porquê daquela visita. No outro dia, conversando com minha amiga Samantha, aqui do 30, para entender o que tinha acontecido, ela me disse: Deus só queria te dizer que você não está sozinha, Deus está contigo. E, de fato, ele esteve. E eu consegui ter certeza disso quase um mês depois desse encontro, após uma semana de hospitalização do meu pai na UTI. Ele faleceu. Deus cuidou de cada detalhe. Consegui enxergar claramente porque eu me rendi ao amor dele. Me entreguei por completo durante o 30 semanas do ano passado. Me entreguei por completo ao seu agir. Reconheci que precisava mudar e aceitar mudanças. Aceitei que sem Deus dói muito mais, que sem caminhar com Ele é muito difícil levantar após os tombos. E por que Deus não restaurou meu casamento e a saúde do meu pai? Me questionou um não cristão após o sepultamento dele. Na hora, eu pensei, se ele fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Era o que eu poderia ter respondido, mas eu preferi apenas pensar. E eu respondi, ele curou, ele fez, ele restaurou a relação da nossa família. Ele permitiu eu me reparar com meu pai em setembro do ano passado, na etapa de reparação do 30 semanas, quando eu consegui me desculpar com meu pai. Ele permitiu que desde 2013, quando eu me batizei, cada detalhe fosse perfeitamente moldado, conforme a vontade de Deus, para crescimento e evolução do meu caráter. Mas eu só consegui enxergar isso só foi possível eu enxergar com maturidade, porque eu aceitei com sinceridade que eu sou uma filha amada de Deus. Obrigada pelo silêncio.